No vasto campo da psicologia analítica, poucos conceitos são tão intrigantes e profundos quanto a noção de sombra proposta por Carl Gustav Jung. Este aspecto fundamental da psique humana, muitas vezes mal compreendido e frequentemente temido, pode ser a chave para desvendar o verdadeiro propósito de vida de um indivíduo. A sombra, conforme definida por Jung, representa os aspectos reprimidos, não aceitos e muitas vezes inconscientes da personalidade. São as características que o ego consciente rejeita ou se recusa a reconhecer, seja por medo, vergonha, ou simplesmente por não se encaixarem na autoimagem idealizada que uma pessoa tem de si mesma. É crucial entender que a sombra não é inerentemente negativa. Ela contém não apenas impulsos primitivos e tendências socialmente inaceitáveis, mas também potenciais não realizados, talentos latentes e aspectos positivos que, por várias razões, foram suprimidos ao longo do desenvolvimento psicológico do indivíduo. O processo de integração da sombra, conhecido como confronto com a sombra, na psicologia junguiana, é um passo fundamental no caminho para a individuação, o processo pelo qual uma pessoa se torna um ser psicologicamente completo e integrado. Este confronto não é uma tarefa fácil. Requer coragem, honestidade brutal consigo mesmo e a disposição de enfrentar aspectos desconfortáveis e muitas vezes perturbadores da própria personalidade. No entanto, os benefícios de se engajar neste trabalho interno são imensos. Ao reconhecer e integrar os conteúdos da sombra, um indivíduo pode liberar uma quantidade significativa de energia psíquica que antes era gasta na repressão desses aspectos. Esta energia liberada pode então ser canalizada para o crescimento pessoal, a criatividade e a realização do potencial único de cada um. Além disso, o trabalho com a sombra pode levar a uma compreensão mais profunda de si mesmo e dos outros. Ao reconhecer e aceitar os próprios aspectos sombrios, uma pessoa se torna mais compassiva e compreensiva em relação às falhas e imperfeições dos outros. Isso pode levar a relacionamentos mais autênticos e satisfatórios, tanto pessoais quanto profissionais. Um dos aspectos mais fascinantes da teoria junguiana sobre a sombra é a ideia de que ela contém pistas vitais sobre o propósito de vida de uma pessoa. Jung acreditava que os conteúdos da sombra, quando propriamente integrados, poderiam revelar talentos ocultos, paixões reprimidas e direções de vida que o ego consciente pode ter negligenciado ou rejeitado. Por exemplo, alguém que sempre se viu como uma pessoa racional e lógica pode descobrir, através do trabalho com a sombra, uma profunda conexão com a criatividade artística. Ou uma pessoa que sempre priorizou a segurança e a estabilidade pode encontrar em sua sombra um desejo ardente por aventura e exploração. É importante notar que o trabalho com a sombra não é um processo único ou linear. É um aspecto contínuo do desenvolvimento psicológico que requer atenção e esforço constantes. À medida que uma pessoa cresce e evolui, novos aspectos da sombra podem emergir, oferecendo novas oportunidades para o crescimento e a integração. Uma das ferramentas mais poderosas para o trabalho com a sombra é a prática da introspecção e da autoobservação. Isso pode incluir técnicas como a meditação, a escrita de diário, a análise dos sonhos e a terapia. Jung dava particular importância aos sonhos, vendo-os como uma janela para o inconsciente e uma fonte rica de informações sobre a sombra. Outro aspecto crucial do trabalho com a sombra é o reconhecimento e a aceitação das projeções. As projeções ocorrem quando atribuímos a outras pessoas ou situações externas qualidades que, na verdade, pertencem à nossa própria sombra. Reconhecer essas projeções pode ser um passo importante para entender e integrar os conteúdos da sombra. É fundamental entender que o objetivo do trabalho com a sombra não é eliminar ou suprimir esses aspectos, mas sim integrá-los de maneira consciente e construtiva na personalidade total. Isso não significa agir de forma impulsiva ou irresponsável, mas sim reconhecer e canalizar a energia desses aspectos de maneira saudável e produtiva. O processo de integração da sombra pode ser desafiador e muitas vezes doloroso. Confrontar aspectos de si mesmo que foram longamente negados ou reprimidos
pode ser uma experiência perturbadora. No entanto, é através desse confronto que o verdadeiro crescimento e transformação ocorrem. Jung argumentava que a negação ou repressão contínua da sombra poderia levar a consequências negativas, tanto psicológicas quanto físicas. A energia psíquica gasta na repressão pode manifestar-se como ansiedade, depressão, comportamentos compulsivos ou até mesmo sintomas físicos. Por outro lado, a integração bem-sucedida da sombra pode levar a uma sensação de completude, autenticidade e vitalidade. Um aspecto particularmente interessante da teoria junguiana é a ideia de que a sombra coletiva também existe em nível social e cultural. Assim como os indivíduos têm aspectos sombrios, as sociedades e culturas também têm suas próprias sombras coletivas, aspectos negados ou reprimidos da psique coletiva. Reconhecer e trabalhar com essas sombras coletivas pode ser crucial para o progresso social e a resolução de conflitos. À medida que uma pessoa avança no trabalho com a sombra, ela pode começar a experimentar uma sensação mais profunda de propósito e significado na vida. Os aspectos anteriormente negados da personalidade, uma vez integrados, podem se tornar fontes de força, criatividade e sabedoria. Este processo de integração e transformação é o que Jung chamava de alquimia psicológica, a transformação do chumbo psicológico em ouro. Em última análise, o trabalho com a sombra é um convite para uma jornada de autodescoberta e autotransformação. É um caminho que leva a uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo ao redor. Ao abraçar tanto a luz quanto a escuridão dentro de si, uma pessoa pode alcançar um estado de totalidade e autenticidade que Jung chamava de self, o verdadeiro centro da personalidade. A mensagem central da psicologia junguiana em relação à sombra é clara. O caminho para a realização pessoal e o propósito de vida não está em negar ou reprimir partes de si mesmo, mas em abraçar a totalidade do ser, incluindo os aspectos mais desafiadores e obscuros. É através deste abraço corajoso do self completo que uma pessoa pode descobrir seu verdadeiro potencial e propósito na vida. Assim, a sombra, longe de ser algo a ser temido ou evitado, torna-se um guia valioso na jornada da vida. Ela nos desafia, nos provoca e, em última análise, nos leva a uma compreensão mais profunda e autêntica de quem realmente somos e do que viemos fazer neste mundo. O lado obscuro, quando propriamente compreendido e integrado, pode de fato revelar o caminho para a luz.